Em cada uma das opções a seguir, é mostrada uma proposta de reescrita para o seguinte período do texto. Não há por que negar que a fala é mais antiga que a escrita, e que esta lhe é posterior, e em certo sentido, dependente. Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém o sentido original e a correção gramatical do referido trecho. Letra A. Não há por que negar que a fala será mais antiga que a escrita e que esta lhe seria posterior, e nesse sentido, dependente. Letra B. Não há por que negar que a fala é mais antiga do que a escrita e que a fala é posterior a ela, e em certo sentido, dependente. Letra C. Não há razão para negar que a fala é mais antiga que a escrita e que essa última é posterior e, em certo sentido, dependente da primeira. Letra D. Não tem por que negar que a fala é mais que a escrita e que essa lhe é posterior e, em sentido certo, dependente. E a letra E. Não se pode negar de que a fala é mais antiga que a escrita e de que essa lhe é posterior e, em certo sentido, dependente. Complicadinha e cansativa. Essa, mais do que nunca, você precisa dar uma pausa, pensar no que você vai marcar e sem preguiça, porque senão fica difícil. Vem aqui, gente. Questão como essa, que você lê o original, você já leu no texto, aí você tem que ler no enunciado o original e depois 5 vezes coisas parecidas, chega na letra C, sua cabeça já deu um nó. Olha o enunciado. Quando eles falam assim, a proposta apresentada mantém o sentido original e a correção gramatical. Toda vez que você encontrar isso, não é só no CESP não, em qualquer banca, você vai fazer o seguinte, você vai pensar, primeiro, em onde pode haver erro gramatical, porque na maioria das vezes, ao encontrar um desvio de norma culta, você já faz uma limpa e você já elimina algumas coisas. Então, por exemplo, olha na tela, você errou a questão se você marcou a letra B de bola. Quando fala que a fala é posterior a ela, esse A não poderia ser craseado. Por que que não? Porque ela é um pronome. E uma das coisas que se estuda em crase é que antes de pronome não se deve usar o acento indicativo de crase. Então, mesmo não pensando no sentido da letra B de bola, a letra B de bola está fora. Tá? Olha na tela de novo. Quando você olha a letra D de dado, ela também tem um erro. Observe que em todas as outras está assim, não há por que negar. E a letra D está assim, não tem por que negar. Embora a gente fale assim, não tem por que você ficar com raiva de mim. Não tem por que a gente discutir. O verbo ter, na norma culta, ele só pode ser utilizado para exprimir posse material. Você tem dinheiro? Você tem um carro importado, é verdade? Então, o verbo ter só está correto com sentido de posse. Então, isso já tiraria a letra D, se é que você saberia esse detalhe. Na tela, a letra E também não é a resposta. Não se pode negar, pode olhar que nas outras, está escrito não se pode negar que. E a letra E está não se pode negar de que. Você nega algo. Eu neguei as acusações. Eu neguei água a você. Eu não neguei de água. Eu não neguei de acusações. Então, a letra E tem erro gramatical. Então, a crase da letra B, o verbo ter da letra D e o de que na letra E, tornaram essas três, do ponto de vista gramatical, erradas. Sobrou A e sobrou C. Vamos lá de novo? Letra A. Não há por que negar que a fala será mais antiga que a escrita. E a letra C.
não há razão para negar que a fala é mais antiga. O que acontece? A questão agora não é gramatical, a questão é sentido. Porque os erros gramaticais nós já pegamos. No original, está dizendo, não há por que negar, que a fala é mais antiga que a escrita. Isso é fato. Por isso que você acertou a questão se você marcou a letra C. Por quê? Na letra C, o tempo verbal foi mantido. Na letra A está assim, não há por que negar que a fala será mais antiga. Isso não é uma coisa que vai acontecer ainda, não é? Desde que o mundo é mundo, a fala é mais antiga que a escrita. Então, o será prejudica a coerência ou o sentido. Por isso que você acertou a questão 6, se você marcou a letra C de Cafajeste. Vamos então agora à questão 7. No texto, letra A, o vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Letra B, a expressão sobre a, nas linhas 13 e 15, tem o sentido de a respeito da. Letra C, o trecho quando nos referirmos tem o mesmo sentido de caso nos refiramos. Letra D, o vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. E letra E, o termo lugar foi empregado para delimitar parte de um espaço ou região. Claro que você vai ter que voltar ao texto para conferir e chegar à sua conclusão. Então, dê uma pausa na imagem, congele a sua imagem, volte à questão, para depois a gente fazer um comentário. Meu amigo, sem voltar ao texto, eu sei, por exemplo, me desculpa se você marcou essa aí, que a letra C não é a resposta. Olha a letra C. Quando nos referirmos, quando é uma conjunção, circule aí e escreva, de tempo. Caso nos refiramos, já não é de tempo mais, é de condição. Então, eu não posso trocar o quando pelo caso, porque eu estou transformando uma ideia de tempo numa ideia de condição. Isso não pode. Então, a letra C eu faria sem voltar. Vamos lá, letra A. O vocábulo constante da linha 8 foi empregado para qualificar o termo aspecto da linha 6. Bom, a palavra constante realmente é um adjetivo. O adjetivo qualifica. Mas vamos lá no texto. Linha 8 e linha 6. Então vamos começar a ler a partir da linha 5. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando, e em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Quem é que não é homogênea nem constante? É a relação. Então, se você marcou que é o aspecto, não é o aspecto que é constante, é a relação. Isso quer dizer que a letra A, olha a letra A, ela está incorreta, não é a letra A. A letra B diz que a expressão sobre a tem o sentido de a respeito da. Vem aqui. Quando eu falo sobre política, realmente eu falo a respeito da política. Teoricamente está certo, mas vamos conferir no texto? Olha lá. Na linha 13 a 15. Vamos lá, vamos pegar aqui da linha 12. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita. Mas, do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala. Vem aqui. Se a escrita tem supremacia sobre a fala, esse sobre não é de falar sobre alguma coisa, é de sentido de superioridade. Ela tem prevalência sobre a outra, não é a respeito da outra. Então, a letra B de bola na sua tela também está errada. Então, já tiramos A, já tiramos B e já tiramos C. Das duas que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Logo, vem aqui comigo.
A palavra logo, ela pode ser uma conjunção conclusiva, ou ela pode ser um advérbio de tempo. Então, quando nós estamos olhando a letra D, na linha 2, vamos à linha 2 do texto. Olha lá o que ela diz. Pegando a 1. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que está falando. Logo significa assim, rapidamente, imediatamente, como diz a letra D de dado, que é a resposta. Agora, por que a palavra lugar, na linha 5, não delimita parte de um espaço? Porque, teoricamente, poderia. O lugar onde eu estou é o estúdio. Isso aqui é um espaço físico delimitado. Agora, resta saber o que tem na linha 2. Vamos lá. É 2? Acho que não é 2, não. É linha 5. Vamos lá na linha 5. Diz assim, em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que estará comparando. Em primeiro lugar é primeiramente, não é em primeiro espaço. Então, acredito eu que isso aí era só você ter a paciência de voltar ao texto, que você, obviamente, iria acertar. E, finalmente, vamos à questão de número 8, a última questão da prova, que é esta. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso se substituísse orais por comunicativos, equivocada por desordenada, precedência por preferência, intrínseco por inerente, inegável por incerta. O que nós temos que fazer? Deixar de preguiça, voltar ao texto e conferir. Faça isso e volte aqui comigo. Pessoal, acredito eu que vocês tenham acertado. Agora, sem conferir, eu acho que orais e comunicativos não são a mesma coisa. Orais é aquilo que se pronuncia verbalmente. Linguagem oral, linguagem falada. Não é necessariamente comunicativo. Equivocado, da letra B, não é a mesma coisa desordenado. Se você cometer um equívoco, você cometeu um engano. Equivocada é enganada. Desordenada é bagunçada. Não é a mesma coisa. Precedência e preferência, até agora, são as duas coisas melhorzinhas. Só que preceder dá uma ideia de anterioridade. Preferir dá uma ideia de prioridade. Precedência é o que vem antes. Preferência não deixa de ser o que vem antes. Essa, por enquanto, eu vou deixar. A letra D, intrínseco e inerente. O que está intrínseco a um ser é inerente a ele. Por exemplo, a inteligência é intrínseca ao ser humano. Todo ser humano é inteligente, ou mais ou menos. Então, isso é inerente ao homem. A letra D também está boa. Você marcou C ou marcou D, está legal. Agora, inegável e incerta não é a mesma coisa. Inegável é o que não se pode negar. Incerto é o que não está correto. Então, se você marcou C ou marcou D, você não errou a questão. Não errou. Mas você, ao marcar C ou marcar D, uma você acertou, outra você não coincidiu com o gabarito. A resposta é D de dado. Agora, vamos ver na linha 13, o que significa a palavra precedência. Vamos lá. A linha 13 diz assim: a fala tem precedência sobre a escrita. Então, precedência não é necessariamente preferência. Não é porque eu prefiro falar a escrever. É porque a fala veio antes de se estabelecer a escrita. Ela precede. Na evolução do ser humano, o ser humano primeiro falou para posteriormente inventar a escrita. Esse ter precedência significa surgiu anteriormente. Não é que eu goste mais de falar do que de escrever. Tá bom, gente? Então, é isso. Fizemos a questão, as 8 questões, que compuseram essa sua prova, né, do TCE da Paraíba, prova que aconteceu em 2018.
quero então que você, tendo assistido a essas questões, tendo assistido a esses comentários, faça uma sondagem. Como é que eu estou? Como é que está sendo o meu desempenho? Eu preciso aprimorar em quê? Eu não estou legal no texto? Como é que é? Então eu quero que você assista e que em seguida você procure aqui no nosso site algumas coisas que possam te ajudar. Ok? Inclusive nós temos, no momento em que eu estou acabando a gravação dessa prova, nós já terminamos e vai estar em breve no ar. Quando você for ver essa aula, já estará o nosso curso de exercícios do CESP. É um curso que nós temos aí 18 horas só de resolução de questões dessa banca. E, obviamente, com a resolução e o comentário e a anotação desses aspectos revisionais, tá bom? Não deixe para depois, não. CESP ou com CESP não se brinca, tá bom? Grande abraço, bons estudos e muito obrigado pela confiança.